Oi, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Deus e Elas. Hoje você está comigo, Cat Lopes, e Lana Barbosa. vamos falar sobre casamento hoje. Vamos direto ao ponto, né? Já que o nosso Sim. tempo está reduzido. Aliás, deixa eu só fazer aqui uma perguntinha bem rapidinho. O que que você está achando de tudo isso? Conte para nós, nos passe seu feedback. Né? A gente veio com novas alterações no formato, no tempo, e nos assuntos. Então, passa um feedback para a gente, como que isso está chegando na sua casa, como que você está curtindo esses episódios, compartilhando, tem sido bênção para tua vida. Conta pra gente, tá bom? Você pode ser nas redes sociais, ali no YouTube, pode mandar um e-mail para marketing@pãodiario.org. Tem várias opções. Isso aí. Estamos aqui para melhor atendê-lo, como diria um outro youtuber. Não, queridos, é verdade. A gente sempre fica pensando assim, como nós podemos levar um assunto de relevância para nossa vida cristã, né? E a gente sempre fica pensando, de fato, no melhor para vocês. Então, quando a gente pergunta assim, não é só por questão de engajamento, porque nós estamos aqui para cumprir a nossa missão, de levar a palavra de Deus e torná-la acessível a todos. Amém. Eh, e vamos falar sobre casamento, Sim, né, e como se preparar para o casamento. A gente sabe que nós falamos aqui com mulheres do quê? 25, 45. Algumas ainda estão solteiras dentro dessa faixa etária, outras já estão casadas. E tem várias mais novas que também estamos escutando aí. Então hoje a gente vai tentar fazer aquela abordagem ampla, né, mas tentando trazer uma novidade ou alguma coisa que a gente não escuta com muita frequência, né. A gente percebe, assim, que o que move muito esses conteúdos, assim, a internet é sempre o mesmo do mesmo, né. A gente procura sempre trazer um olhar diferenciado, sempre à luz da Bíblia. E uma das coisas que nessa questão de preparação para o casamento ou estarmos casadas, é sempre a questão que é um grande desafio. A gente já tem conversado aqui em outros episódios, quem nos acompanha sabe que a gente bate muito nessa tecla, assim, de vida cristã, do que Deus tem para nós, qual é o olhar dele, o que que ele sonhou, o que que ele planejou quando formou a humanidade, aquilo que é base da nossa criação, que é base do evangelho. E que é escutar a Deus, né, que é olhar para Deus, que é não sermos moldados a essa cultura do mundo, a aquilo que o mundo quer que a gente faça. E a gente acaba caindo neste lugar em muitas vezes e em muitas ocasiões, porque a gente está sendo levado ali, né, pela multidão e muitas vezes a gente nem percebe. E quando nós olhamos para esse ambiente dentro da igreja, nos dias de hoje, vamos ser realistas, né, a igreja é o lugar que menos tem casado jovens, né, a mulher solteira acima já aí dos 25, 26 anos, ou passou dos 30, é mais difícil ainda ela encontrar um homem para casar dentro da igreja. Então existem algumas realidades que nós enquanto cristãos estamos enfrentando, e que nós temos que olhar um pouquinho para elas. Não sei se a gente já vai olhar agora, ou se a Lana quer trazer um outro tópico antes. Não, mas é isso mesmo. Acho que é muito importante a gente falar dessa questão, então, da maturidade, das responsabilidades, e entender esse contexto, né, que você acabou de apresentar, e trazendo esse ponto de, tá, diante de tudo isso, então, como que você que tá solteira, tá solteiro, solteira, né, porque É. quem nos ouve aqui são as mulheres. Então, independente da situação e do contexto, como que você pode se preparar para o casamento, né? Então, esse é o nosso tópico aí principal da conversa de hoje. Nós podemos colocar aí no primeiro lugar da lista, joelhos dobrados, né, oração, direcionamento de Deus, isso é sempre a primeira coisa, né, estou me preparando para casar, Senhor, o que que o senhor espera disso, né, a gente sempre ora: "Senhor, me traga o meu príncipe encantado", né, a gente faz listinha, quero que seja assim, 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 assado. Nem sempre as coisas acontecem como a gente planeja, né, Deus tem o jeito dele, os planos dele, mas nós também temos que olhar para nós enquanto mulheres, e aqui eu não quero ser
não quero ser polêmica demais. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas eu vejo assim pela minha experiência e pela experiência das minhas amigas, né? Eu tenho 44 anos, eu casei aos 31, e não por opção, porque no meu planejamento de vida, aos 23 eu estaria casada, aos 26 eu estaria tendo meu primeiro filho. A minha vida estava toda planejada, mas Deus levou para outro lugar. E nessa trajetória, não foi assim por eu fechar o meu coração com as minhas decepções, né, ou com as coisas que aconteceram na minha vida. Sempre mantive o meu coração aberto. E eu acho aqui algo muito importante de se falar para as mulheres. A gente vai se ferindo, a gente vai se machucando com as situações, e elas vão acontecer, e a gente vai se fechando, né, porque dói, né, porque machuca, porque a gente não quer vivenciar aquilo de novo. Mas eu acho que a gente tem que manter, acho não, né, nós precisamos manter o nosso coração aberto. E que tudo isso que a gente passa, que nos vem como uma má experiência, serve para construir a nossa maturidade e nossa maturidade cristã. Agora, como que eu vou olhar para, né, para o novo relacionamento, como eu vou trazer Deus para dentro desse relacionamento, porque vamos combinar que muitas vezes a gente deixa ele de fora, né? Eu gosto muito de memes, e a gente encontra uns clássicos pela internet, assim, que eu morro de rir. Senhor, me dê um sinal, né? Aí aparece lá, filha, pare já, diabo, pare com isso, você está querendo me enganar. E não, é Deus dizendo mesmo, não é, é outro caminho. Então a gente tem que estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, com os nossos ouvidos sensíveis a esse direcionamento de Deus, e não irmos nos fechando e tudo isso e criando uma raiz de amargura, porque a gente não vai reconhecer isso lá na frente. Não, eu agora sou uma mulher mais madura, sou uma mulher culta, porque eu trabalho, porque eu estudo, porque isso, porque aquilo outro, enfim, a gente tem um monte de desculpas. E eu sei porque eu fiquei com o pezinho lá, porque casar aos 20 anos e casar aos 30 e casar aos 40 tem muita diferença. Você já tem outra bagagem de vida, você tá chata pra caramba, você já tem as suas manias, você já tem aquilo que você não vai abrir mão de jeito nenhum. Então, enquanto você é mais jovem, você está muito mais flexível, né, para esse moldar da vida dois. Quanto mais velha você vai ficando, menos flexível você também se torna. Sim, eu casei aos 21, beirando ali os 22. E nesse sentido, assim, foi maravilhoso. Na verdade, em todos os sentidos. Porque, né, muita gente, eu ouvi várias vezes, mas vai casar tão cedo, vai estragar sua vida, você tem que viver antes, não sei o quê. E desde que a gente tinha decidido casar e noivamos, enfim, nós dois falávamos isso. Gente, mas vai ser tão bom viver a vida e construir a vida também juntos. Tipo assim, eu super entendo quem prefere fazer outras coisas primeiro e tal. Isso, né, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, dependendo da motivação do coração, enfim. Mas pra mim foi maravilhoso, assim, porque eu sei que, vamos lá, pensando em estrutura, né? Porque muita gente fala, é porque vida financeira, é trabalho e tal. Eu sei que eu não teria as condições de estrutura, de casa, financeira e tal, que eu tenho hoje se eu estivesse sozinha, sabe? Então a gente constrói junto, a gente tá ali batalhando junto. E muita gente fala que não quer casar cedo porque, eu preciso ter a minha estabilidade, eu preciso ter meu emprego e tal. E assim, na minha experiência de hoje, assim, eu sei que eu não teria a estabilidade que eu tenho hoje se eu estivesse sozinha, porque nós dois nos unimos. Então, nós dois unimos o nosso salário, os nossos objetivos, a gente tem lutado junto para conquistar. Então, é muito mais difícil, assim como eu falei no episódio ali que cabe nisso, né? Com a Losane sobre discipulado feminino, que é muito difícil caminhar sozinho. E nesse sentido da vida também, assim. Então, para mim, eu vejo a minha vida hoje, se eu estivesse caminhando sozinha, seria muito mais difícil. E o casamento moldou meu caráter, tem moldado meu caráter. Então, casando aos 21, assim, pra mim foi sensacional. E eu sempre que alguém fala que tem receio e tal, que vem conversar, eu levanto a bandeira e falo, é muito bom, desde que você esteja preparado para assumir as responsabilidades que o casamento traz e tenha maturidade para lidar. Porque, assim,
gente, não é flores, né? Não são flores. E cada fase vai ter a sua dificuldade. Em nenhum Sim, momento você vai casar e vai viver mar de rosas, sim. né? Eu vejo assim, eu aos 31 já tinha as minhas manias, as minhas, toda uma vida, uma experiência, né? E com algumas coisas negativas, assim, né? Dessa questão de relacionamento. Então você fica um pouquinho mais fechada, assim, e você não negocia algumas coisas, então você também já quer um outro tipo de homem, um homem também que já esteja pronto, né? Vamos dizer assim que você vai ficando mais exigente. Só que a gente vai construindo um lugar que vai ficando inacessível, né? Você nunca vou encontrar. E ao mesmo tempo, talvez eu possa me tornar uma mulher que também não vai estar dentro, dentro das expectativas de outro homem. É, porque a gente vai ter que ser flexível em algum momento. Nós vamos juntar experiências, né? E esse meu juntar experiências nessa faixa etária, os meus desafios foram diferentes. Enquanto a gente tinha outro tipo de maturidade, né? Como homem e mulher, mas abrir mão, sabe, daquilo que já estava enraizado, arrancar isso foi muito difícil, né? Falei assim, não, funciona assim, eu já sou assim. Então, eu tenho amigas que casaram aos 50 anos, tenho amigas que casaram aos 45, tenho amigas solteiras ainda nessa faixa etária, e a gente conversa sobre isso e a gente percebe, né, que esse se fechar só dificulta, né, o olhar. Mas não podemos negar, né, que os homens também eles acabam não olhando. O homem mais velho não olha para a mulher na mesma faixa etária. E lógico, né? Obviamente, nós temos ali os princípios inegociáveis, enfim. Mas realmente, assim, tanto que é engraçado. Você falou da listinha. Eu, como uma boa adolescente crente, né? Eu fiz a minha listinha. E aí eu tinha esquecido dessa lista e tal, ficou lá. E aí quando eu tava arrumando, acho que eu já contei isso aqui em algum episódio. Quando eu tava arrumando as minhas coisas pra levar pra minha casa, quando eu fui casar e tal, eu encontrei a listinha. E aí, gente, um parênteses. Eu fiz isso, eu falei sobre a lista, todos os tópicos da lista no meu casamento, com um porém. O Lucas, meu marido, tinha todos os requisitos menos um, ser um cara alto. Ele é baixinho. E aí, tipo assim, a gente ri disso até hoje, porque ele ficou nos votos, ele brinca que ele é traumatizado, enfim. Nesse caso, é. Mas, o único requisito que não foi preenchido era uma coisa insignificante. Tipo assim, eu poderia abrir mão facilmente. E todos os demais requisitos que eu coloquei na lista eram em relação a caráter, em relação a ser um homem de Deus, que tem o mesmo propósito, assim. Então, eu acho que isso entra muito nisso que você está falando, de ser flexível, né? De entender qual é o nível da exigência. Porque o que, não sei, né? Eu aqui, como tendo 25 anos, casando aos 21, né? Pode ser que não seja essa a realidade. Mas o que a gente precisa para ter um casamento duradouro e feliz, né? Um casamento que Deus está presente, são esses princípios que o próprio Deus, né? A própria Bíblia nos diz, assim, de caráter, de propósito, de relacionamento. Então, assim, lógico, tem algumas coisas que, por exemplo, eu sempre achei lindo o homem com cabelo cacheado, o Lucas tem cabelo cacheado. Mas não foi um pré-requisito. Eu brinco que foi um agradinho de Deus. Então, tem coisas que a gente pode, sim, abrir mão, como você falou, porque o que importa é o caráter e todos esses princípios que Deus nos traz. É, o Elton, acho que da minha listinha de quando eu era adolescente, ele não preenche nenhum requisito. Nada. Claro que a minha listinha, né, mais velha, aí ele já está em todas. Porque a maturidade muda o nosso olhar para isso, né? Dentro da minha história e das situações que eu passei com essa questão de relacionamento, houve um momento que eu olhei para Deus de uma forma diferente. Eu lembro que eu estava num culto, e eu estava muito machucada, e o pastor ele trouxe uma mensagem sobre o Salmo 91. E aquele dia, assim, que a mensagem, ela
bate diferente, né, ela entra no coração de forma diferente. E eu me lembro, assim, que eu fui até a frente e e eu orei a Deus, né, falei assim: "Senhor, que a partir de hoje o Senhor possa me esconder no Seu Altíssimo e que eu seja encontrada, porque eu estou vendo que o jeito que eu estou fazendo não tá rolando, não tá dando certo". Estava fazendo errado, de coisas absurdas? Não, estava ali seguindo os princípios, né, um homem na igreja, né, tipo aquela listinha básica, de princípios e valores cristãos. Mas eu não estava buscando a vontade de Deus, assim, sabe. E aqui é sempre muito polêmico quando a gente fala sobre isso, sobre vontade de Deus. "Ah, porque Deus tem um único homem no mundo para minha vida? Deus vai ter uma única mulher no mundo para minha vida?". Não, não vai ter. Eh, mas eu acho que é essa entrega do coração. É aquilo que a gente sempre fala, sabe, da gente sempre dizer: "Senhor, a minha vida é tua", mas você fica cuidando de algumas coisas, você não entrega de verdade. E quando o pastor lá na frente, né, tá falando sobre, se você tem alguma coisa no seu coração, aquilo que você ainda domina, a gente sempre pensa naqueles pecados, né, cabulosos, aquelas coisas, enquanto são nos detalhes que a gente vai percebendo o quanto de fato a gente não coloca toda a nossa vida na mão de Deus. E eu acho que foi nisso, essa inclinação a Deus, Senhor, alguma coisa eu estou fazendo aqui que não está rolando, né, cuida disso". E eu pedi para que Deus me escondesse, e que eu fosse encontrada. E passou um tempo, eu conheci o Tom, foi muito rápido, né, ele também já mais velho, então entre namoro, noivado e casamento foi 1 ano e 2 meses, né. E ainda porque eu insisti muito: "Não, eu preciso de tempo para planejar o casamento menino". Mas ele já muito decidido, assim, ele é, né, muito decidido. Eh, e um dia nós conversando, assim, já depois de casado, a gente tendo, né, aquelas conversas, assim, filosóficas que de repente acontece, e a gente falando sobre, né, sobre esses detalhes do casamento, e ele falou assim: "Teve uma vez que eu falei para Deus", que ele também vinha de alguns machucados, alguns relacionamentos que não tinham dado certo, e ele falou assim: "Senhor, que se o Senhor tem alguém para mim, se eu tenho uma joia para mim, né, que eu possa encontrá-la", né. E eu estava Hum. pedindo para que Deus me escondesse e eu fosse encontrada, né. E ele pedindo para que ele encontrasse essa joia. E eu achei aquilo, assim, tão bonito, tão união de propósitos, assim, sabe. E não vou dizer que é tudo fácil, porque se relacionar, não é fácil. E quando eu falo sobre nós sermos mais flexíveis, não é da gente abrir mão de princípios, de valores, ou a gente se deixar ser levada, sabe, ou abandonar algumas coisas que, sabe, que são do nosso caráter, ou a gente ser controlada, enfim, não é a gente entrar naquele relacionamento tóxico, se permitir chegar num relacionamento tóxico, né, "Ai, porque não existe mais ninguém no mundo, então vai esse mesmo", né, então vai o ruim. Não, Deus tem algo bom para todos. E acreditem, assim como você tem orado, né, por um homem, há um homem que está orando por uma mulher. Existem, em algum lugar. É real. Mas a gente precisa parar de pensar eternamente nesse príncipe encantado. Mesmo porque quando você vai entrar no casamento, você vai ver que esse encanto não existe. Lidar com o dia a dia, com a pasta de dente, com a toalha molhada, com as coisas que são relacionadas a dia, juntar, eh ju juntar criações muito diferentes, né. Eu já disse aqui em algum momento, que a minha sogra ela criou os meninos, ela tem 3 filhos e uma menina. E a forma da criação deles foi muito diferente da minha, né. Ela gostava daquela coisa dela ter o controle de tudo, ela fazia tudo, então se eles estavam jogando videogame na sala, ela ia limpar a sala, mandava todo mundo para ir jogar videogame no quarto, né. Óbvio, gente, quando eu casei, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Eu tô indo limpar a sala, ele só sai da sala e vai para o quarto. E eu falo: "Opa, volta aqui, você vai participar dessa limpeza da sala". Então, aqui, né, só um exemplo, uma brincadeira, mas a gente precisa ter esse olhar mais amplo,
né, que dividir a vida, construir essa vida a dois, ela é cheia de desafios. E se você não tem esse amor por decisão, né, que amor não é sentimento, é decisão. Você decidiu estar com Lucas, eu decidi estar com o Tom. Jesus amou a sua igreja por decisão, ele decidiu vir à terra, ele decidiu morrer por nós por amor, né? Então eu decido estar, e até quanto eu luto por isso, eu faço valer a pena, eu faço dar certo, né? Eu vou deixar sempre que o orgulho fique à frente, eu vou deixar sempre que a minha vontade prevaleça, que são as minhas questões, vai ser sempre o eu, ou vai ser nós? E quando entra o nós, que os desafios acontecem, porque a gente vai precisar encontrar esse equilíbrio. E esse equilíbrio no casamento são os grandes desafios. Mas assim que se encontra, né, fica leve, a gente vai conhecendo. Eu vejo assim que hoje dentro do meu casamento, às vezes as nossas discussões são por aquelas coisas bobas, aquelas coisas assim que, né? É o tênis, é a luz acesa, por que ninguém apagou? A luz tá cara, vocês acham que eu trabalho na Copel? Né? Do que... Na empresa de energia. Isso, na empresa de energia, aqui no Paraná é Copel. Mas enquanto as grandes questões, a gente está ali unido no mesmo propósito, a gente só se olha, a gente já sabe que a gente vai ter que intensificar uma oração aqui, a gente vai ter que fazer algo ali, como que a gente vai se ajustar agora para esse desafio financeiro. As grandes questões, não há discussão, sabe? É um único propósito. E eu acho que, assim como a gente já tem falado, né? Esse é o grande ponto para a decisão de casar, assim, então, começou a namorar e tal, tá ali com a pessoa, tá conhecendo. E para mim foi muito importante chegar nesse nível de conexão antes da gente casar. Entendendo que nós dois, no que importa, pensamos igual, né, temos ali o mesmo objetivo como família, para o nosso futuro, enfim. Porque depois que a gente casou, exatamente foi isso, foram questões de adaptação, assim. Nossa, eu ouvi muito, assim, o primeiro ano é horrível, porque, meu Deus, é sofrido e tal, não sei o quê, isso é uma briga. O ano da adaptação. O ano da adaptação e tal. E eu entrei, assim, com medo, eu falei, Deus, me ajuda, né, porque todo mundo diz que é horrível. Cara, foi tranquilo, comparado, né, do que eu estava esperando. Lógico, tem várias coisas de adaptação, teve várias coisas de adaptação, isso com certeza, mas até hoje, assim, sabe? Tanto que as nossas brigas, entre aspas, não são nem brigas, assim, tipo assim, de bater boca e tal, acho que a gente fez isso, sei lá, uma vez no namoro, e depois a gente foi aprendendo a se comunicar, assim, porque isso, como você falou, deixa muito mais leve. Assim, eu sou recém-casada, agora a gente tá com 3 anos e pouquinho, e continua assim, sendo leve, sem ter esse período de adaptação que é a tempestade e tal, porque a gente encontrou o equilíbrio ali na fase do noivado, na fase do namoro. Nós entendemos quem nós éramos antes de casar e abrimos mão do que era necessário, né? Como você falou ali no comecinho. Mas o importante foi colocado na mesa muito antes do eu aceito, sabe? Então, eu acho que isso que tem feito toda a diferença para nós hoje e que sempre quando alguém, né, normalmente, tipo, meninas mais novas que vêm perguntar e tal, eu sempre falo isso, assim, precisa as coisas importantes, né? Não só os princípios, porque isso também já é óbvio, mas os objetivos de vida, tal, a forma que pensa para determinadas coisas, enfim, se isso está alinhado, depois vai ser muito mais tranquilo. Mas, né, como diriam as outras pessoas, calma que vem a crise dos 7 anos, depois vem a crise dos 10 anos, depois vem a crise, e crise. Eu tô com 3, então tô esperando a crise dos 5 que me falaram, vamos ver. Aí, ó, já tem mais uma dos 5 anos, na minha época não tinha dos 5. Você percebe como ninguém fala do casamento como algo bom. Vão acontecer as dificuldades, mas você vai vencer as dificuldades, né? E eu acho que essa é a principal mensagem que a gente quer passar, independente se você está se preparando para casar, se está no início do casamento, se está no meio de um casamento, você já tem 20, 25 anos de casamento. E que bom que você chegou nisso, né? Deixa seus comentários aqui, como que você chegou, como que você venceu. Eu faço 12 esse ano.
Uh. Mas assim, é sobre a gente falar da realidade e incentivar, porque isso é algo instituído por Deus, ele abençoou isso, né. No livro Casamento a 3, o autor diz assim, ele nos convoca no livro Casamento a 3, o autor diz assim: "O casamento pode demonstrar ao mundo um retrato do relacionamento entre Cristo e a igreja", vocês podem ler Efésios 5. Ele nos convoca à dedicação, ao autossacrifício e nos permite experimentar o tipo mais profundo do amor. Então, casar é bênção. Amém. E a gente acabou não entrando em muitos tópicos aqui, mas se vocês querem que a gente volte nesse assunto, deixa aí também nos comentários, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês, que vocês coloquem em oração os seus anseios, né, e com certeza Deus estará agindo em tudo. Amém. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, Deus abençoe.